Olá, este é um vídeo relatório da disciplina de Computação Numérica. Este relatório consiste em encontrar a equação que informa a altura do Sol, baseado no horário do dia. Também seremos capazes de estimar qual a localização onde o experimento foi feito, como também a época do ano, utilizando o MMQ. Inicialmente, medimos o comprimento da sombra projetada por uma vara, colocada perpendicular ao chão em diferentes horários, com um intervalo mínimo de 30 minutos entre cada medição. Podemos observar que a equação 1 aqui nos fornece a altura do Sol, em que o h é o ângulo da hora solar. Fazendo a devida linearização da equação 1, temos que seno de A é igual a A1 vezes cosseno de H mais A0. Dessa forma, y vai ser igual a A1 vezes x mais A0, em que o y é igual a seno de A e o x é igual ao cosseno de H. Utilizando aqui trigonometria, temos que a hipotenusa vai ser igual à raiz quadrada da soma dos catetos ao quadrado. E o seno de A vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, onde os catetos são a altura da vara e o comprimento da sombra. E a hipotenusa vai ser a hipotenusa do triângulo. Aqui temos a tabela com os valores da hipotenusa e os valores de seno de A. E aqui está a tabela com os ângulos do Sol no céu, no momento de cada medida, e os cossenos de H de acordo com cada horário. Encontramos os valores de x e y, e agora, utilizando o Silab, aplicamos esses valores na função MMQ polinomial para encontrar os valores de A0 e A1, que foram 0,173 para o A0 e aproximadamente 0,76 para o A1. Pegando esses valores e aplicando na equação, ficamos com y igual a 0,76x mais 0,173. Plotando o gráfico da nossa função, podemos observar por análise gráfica e estimar que a nossa raiz ela é aproximadamente menos 0,223. Encontrada a nossa raiz, nós encontramos o valor de x. E aplicando na nossa fórmula x igual a cosseno de h, e fazendo as devidas substituições, nós podemos encontrar que o ângulo hora AH é igual a 1,796 radianos, ou 102,9 graus. Convertendo esse ângulo para hora, nós encontramos um horário de 6 horas e 51 minutos. E ajustando ao fuso horário de Natal e subtraindo 56 minutos do resultado, que é para que nosso fuso horário fique de acordo com o de Natal, nós subtraímos esse valor no resultado e obtemos uma hora de 5 horas e 56 minutos. Que comparado ao valor real, no dia do experimento, do pôr do sol, que foi 5 horas e 17 minutos, nós encontramos um valor aproximado. Utilizando os valores de encontrados, de A0 e A1, utilizando essa equação 2, para valores positivos de φ, esta equação é a equação de segundo grau, ou seja, ela possui duas raízes, E uma dessas raízes será o valor de φ, enquanto a outra, devido à simetria das fórmulas, será o valor de delta. Por que simetria das fórmulas? Porque tanto A0 quanto A1, vieram de uma substituição. A0 e A1 dependem de delta e de φ, Posso calcular os valores, pelo método de raízes. Encontramos as raízes de 16,14 e menos 37,70. Sabendo que Natal está ao sul além do Equador, Natal possui uma latitude negativa. Logo, a gente considera o valor negativo da raiz encontrada. E assim ficamos com φ igual a menos 16,14, que é o valor negativo de 16,14. E por simetria, delta é a outra raiz, que é menos 37,70. Comparando com a latitude real de Natal, que é igual a menos 5,7, aproximadamente 5,8, podemos ver que a diferença real com a experimental ficou mais ou menos em menos 12, a diferença. E comparado com a declinação real, que a gente encontra com essa outra formulazinha aí, em que delta é a declinação real e n é o dia que a gente fez os experimentos, a coleta de dados. A gente mediu no dia 323 desse ano. A gente substituiu aí, e encontrou que a declinação real é
menos 19,78 aproximadamente. Comparando ela com a nossa declinação experimental, né, de menos 7,70, podemos ver uma diferença de quase 20, né? Quase menos 20 de diferença, né? O professor ele deu uma dica, né, para a gente ver o quão sensível essa fórmula é, né? Essas fórmulas são, né? Ele pediu para a gente acrescentar e diminuir alguns centímetros do tamanho da vara, né, que a gente usou. Então, adicionando alguns centímetros, a gente se afasta mais dos valores reais, né? Os valores experimentais eles vão se afastando dos valores reais. Só que à medida que a gente diminui, os valores experimentais eles vão chegando mais próximos dos valores reais. E um dos problemas, né, pode ser que em alguns casos a gente não possa calcular alguns ângulos, porque tanto a função cosseno, tanto a função seno, elas variam de -1 a 1. E essas variações, né, a gente pode encontrar, sei lá, valores acima de 1 e valores abaixo de -1. E como não tem cosseno de -2, por exemplo. Não, cosseno de x igual a -2, né? Não tem um ângulo que o cosseno vai dar maior que isso, né? Então, a gente fica incapaz de calcular exatamente algumas coisas, né? Como o dia exato e a cidade que a gente fez o experimento, né? A cidade experimental, né? E com isso a gente conclui o trabalho, né?